Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É um prazer para mim estar aqui e sempre com esse desejo. É um desejo que realmente arde no coração, de tocar você, que talvez já bateu em muitas portas, buscou saída em muitos lugares de várias formas e não encontrou. E como eu já falei com muita gente, eu sei o que isso significa. O quanto é desesperador você chegar num ponto de achar que não tem mesmo jeito para você. Mas a verdade é que tem. O problema é que as pessoas batem em muitas portas, buscam saída em muitos lugares, mas não buscam na porta que é Jesus. Ele é a porta. Se você passa por essa porta, você encontra saída e solução para absolutamente tudo. Tudo é possível. Eu amo dizer que em Cristo você encontra a solução para tudo e que tudo é possível. Então, eu tenho uma história linda de mudança, aliás, muitas mudanças, que eu acredito mesmo que vai impactar você. A Bíblia diz assim, ó: todo o meu ser louve o Senhor. Louve seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. E eu gosto muito desse aqui, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E Ele dá. Muito obrigada por ter vindo, Claudiana. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda, você sabe que é. Muito obrigada. Olha, a sua história também é bem forte. E eu acredito que vai mexer com corações. Claudiana, eu penso que de tudo, a parte que eu considero assim muito forte é você contar que em todas as suas gestações você continuava carregando uma mágoa, uma fúria dentro de você, que te levava a não desejar seus filhos. Sim. E a querer se livrar deles. É isso. É isso. Desde a primeira, né, desde a Gabriela, que foi uma gravidez indesejada, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi em fazer um aborto.
Então, não tive, foi uma tentativa que não deu, e eu tive a Gabriela. Então, por ser a primeira, a gente acaba cedendo um pouco, mas não foi fácil. Aí veio a segunda gestação. Aí veio a segunda gravidez do Lucas. Essa para mim foi a mais difícil, porque eu estava separada do pai dele, do pai da Gabriela, e numa tentativa de voltar, eu engravidei do Lucas. E aí, para mim, isso foi terrível, porque eu não queria de forma nenhuma, porque eu não queria voltar. Eu queria voltar, eu não queria voltar. Você não sabia o que queria. Eu não sabia o que eu queria. Não sabia o que eu queria. Vivia perdida. Vivia perdida. Então, eu engravidei do Lucas, e aí foi mais difícil, porque eu rejeitava o Lucas o tempo todo e, consequentemente, descontava na Gabriela. Então, eu fiquei uma pessoa totalmente apática, passei a minha gestação, tanto da Gabriela como do Lucas, dentro da casa da minha mãe, um lar que era disfuncional, tinha vários problemas de relacionamento com a minha mãe e, consequentemente, com os meus irmãos. Você disse que você sofreu também muitos espancamentos. Sim. Sim, a minha mãe veio de um casamento do qual ela não desejava também. Né? Ela casou contra o meu pai, acredito que obrigada, porque eu nunca entrei a fundo nesses detalhes, mas era um casamento muito ruim. Ela não parecia feliz. Não, ela não parecia feliz. Então, pelas dificuldades também pelas quais nós passamos, dificuldade financeira, meu pai trabalhava muito, ela também trabalhava bastante. E eu, por ser a filha mais velha, eu acredito que ela descontava mais em mim. E eu apanhava muito. Qualquer motivo era uma surra. Até varrer a casa, bater a vassoura no pé da mesa era um motivo para ela me bater. Você se sentia rejeitada? Muito. Muito rejeitada. Porque eu via que a minha mãe tinha um tratamento diferente com os meus irmãos. Eu não sei por que motivo, acredito que talvez ela nem percebia isso, mas eu, por ser a filha mais velha, eu era mais deixada. E eu tinha um gênio muito difícil. Eu era muito geniosa, eu era muito rebelde, eu brigava muito, eu tinha muitos acessos de raiva, né? Então, você era revoltada? Eu era revoltada. Eu era revoltada. E você acabou criando uma barreira com a sua mãe também? Sim, uma muralha muito grande. Uma muralha que demorou anos para ser derrubada. Porque já chegou situações de eu ter algum tipo de desavença com a minha mãe, discussão, e eu sempre falava muito. Ela mais ouvia do que falava. E eu me lembro de uma vez eu olhar para ela e falar assim: eu não sei qual o sentimento que eu tenho por você. Eu não tenho nem vontade de te chamar de mãe. E você disse que também chegou, além de palavras fortes, fisicamente você chegou a agredir sua mãe? Sim, cheguei a agredir a minha mãe algumas vezes, né? E durante as minhas gestações, das quais ela fazia de tudo para vir me ajudar, porque mesmo com tudo isso, mas a minha mãe, ela sempre esteve do meu lado. Mesmo, não sei, talvez ali na forma dela de achar que estava fazendo o que é certo, mas elas... Eu acredito que foi uma repetição de histórias. Ela deve ter vivido muita coisa e transferiu para vocês, especialmente para você, e você transferiu para os seus filhos. Sim, as minhas tias falam que a minha mãe dos irmãos era mais difícil de se conviver. E talvez ela não sabendo lidar com isso, e foi transferindo realmente para cada um de nós, né? E eu, por ser a mais velha e vendo essa rejeição, que talvez ela não entendia como rejeição, mas ali era o que eu sentia, e eu fui criando uma barreira. Então eu me protegia.
Então, quando ela vinha, eu já rebatia. Você estava sempre na defensiva. Estava sempre na defensiva, né? E chegou a um ponto, né, de que minha mãe é baixinha, né? Então, ela sabia que ela não podia vir. Porque eu acredito que ela entendia que nos momentos de fúria, se ela viesse... Você estava pronta para agredir. Estava pronta para agredir. Eu ficava descontrolada. Você viveu uma vida assim, desequilibrada? Vivi. Por muitos anos eu vivi uma vida descontrolada. Você disse que, além de agredir a sua mãe, agrediu os filhos, você agrediu o seu marido também. Agredia. Porque comecei um casamento errado, assim como minha mãe não teve... Era uma maneira de você, assim, botar aquela raiva que você tinha, uma revolta. Sim. Então você queria bater nas pessoas. Sim. Eu gostava dele, eu o amava, mas eu era mais forte que eu. Quando vinham as discussões, muitas vezes por negligência minha, porque eu não fui uma boa esposa, assim como eu não era uma boa filha, eu não fui uma boa esposa, não fui uma boa mãe. Claudiana, isso é muito importante o que você disse. Você não foi uma boa filha, não foi uma boa esposa e por muitos anos não foi uma boa mãe. Sim. E então quando eu engravidei da Gabriela, que nós fomos morar junto, eu vi ali uma fuga. Só que eu iria começar uma coisa errada. Do mesmo jeito que eu estava vivendo, eu só ia mudar de lugar, só ia mudar de casa. Mas o espírito que estava em mim iria comigo para onde eu fosse. Você levou? Levei. Então as mesmas atitudes que eu tinha dentro de casa, eu não fiz diferente na minha casa. Eu agia da mesma forma. Eu agredia verbalmente, eu era omissa, eu não fazia, eu não cuidava, não era a mulher que não preparava. Mulher sábia. Não fui a mulher sábia. Não fui. Você disse que se você tivesse conhecido o Senhor, tivesse esse entendimento que você tem hoje, você jamais teria desistido, jogado fora seu casamento. Jamais teria desistido. Teria buscado, teria lutado, porque por ele tentou por várias vezes. Vamos voltar. Mas eu tomada de uma... Ele queria. Mas eu estava tão possessa, tão endemoniada, pode-se dizer assim, que eu não via. Eu só pensava em mim. Você era uma pessoa também muito egoísta. Muito egoísta. Muito egoísta. Todas as vezes que a gente se separava e eu voltava para casa dos meus pais, a forma de punição para ele era não ver as crianças. E o que eu falava era feito, porque eu era muito... parece que tinham medo de mim. Não, a Claudiana falou. Então, não a minha mãe não, era sempre passava por cima e a gente já chegou a ter várias brigas por causa disso. E muitas vezes ela falava para mim, ele vai tomar essas crianças de você e eu vou ajudar. Porque eu era muito desequilibrada. Então, eu batia nos meus filhos, eu tratava mal, né? Eu gritava tanto com essas crianças que hoje eu não consigo nem mais gritar. Hoje eu não já grito. Gritou tudo que tinha que gritar. Tudo que tinha que gritar. Ou seja, conviver com você não era uma tarefa fácil. Não. Tanto é que pessoas próximas falavam assim, ih, essa daí não tem jeito não. Essa daí tem um coração de pedra. Essa é ruim. Muito orgulho? Muito orgulho. Orgulho, egoísmo. Orgulho, arrogância, intolerância. Atitudes assim que hoje, quando eu volto e lembro,
Falo, meu Deus. Só Envergonha? Envergonha. Você tem vergonha Tenho. disso? Tenho. Você se arrepende? Muito. Demais. Me arrependo porque eu destruí tudo. Eu destruí meu casamento. Por muitos anos eu não tive um bom laço afetivo com a minha mãe, né? Com os meus irmãos. E a minha mãe não mora aqui, ela mora em outro estado. E já teve vezes da minha mãe ligar e eu falar para as crianças, não passa para mim. Eu não tinha vontade de falar com ela. Ela não passa o telefone para mim. Eles estendiam a mão com o telefone e eu falava, não quero. Era uma barreira, era um bloqueio muito grande. E eu só entendi que isso era uma possessão depois que eu já estava aqui. Começou a ouvir a palavra. Comecei a ouvir a palavra. Claudiana, você não quis retomar e reconstruir o seu casamento naquela época, porque você tinha na cabeça que você ia viver a vida? Sim, como eu engravidei muito nova da Gabriela, e o meu pai, ele impedia que eu saísse. Ele era muito bruto, né? Então, assim, até a minha adolescência eu não podia fazer nada. Então, quando eu me casei, saí de casa, voltei com uma filha, então eu me achava no direito de viver tudo o que eu não tinha vivido. Só que isso não era para mim. Porque eu nunca fui uma pessoa dada, eu nunca fui uma pessoa... Nunca fui, né? E de repente, agora eu vou curtir. Isso. Mas não deu muito certo. Não. Isso. De forma nenhuma. Bom, nesse processo que você estava querendo, você encontrou alguém que você começou a se relacionar e engravidou do seu filho caçula. Sim, né? Eu já estava separada há algum tempo do pai do Lucas e da Gabriela, e eu encontrei o pai do Fernando. Era só o ficar. Vamos ficar, porque assim, eu não queria compromisso, eu queria ficar livre. Porque e se aparecesse outro? Você estava na fase curtir. Sim, e se aparecesse outro? Eu não posso estar com compromisso com ninguém. Então eu achava assim, eu não levo ninguém em casa, mas eu posso fazer lá fora o que eu quiser. Minha casa, o lugar onde meus filhos estão, não levo ninguém. Então me envolvi com o pai do Fernando, e numa dessas idas e vindas eu engravidei do Fernando. Mais um baque. E você tomou a decisão de que agora você ia fazer um aborto. Sim. Como você desejou e dos outros, agora você já foi buscar mesmo, né? Sim. No dia seguinte do relacionamento, eu já comecei pela pílula do dia seguinte. Ali já foi o primeiro passo. Já tomei, e quando eu vi que não tinha feito o efeito, falei, agora eu já sei. Agora eu tenho que correr atrás. Aí eu comecei numa busca incessante de fazer um aborto. De clínicas de aborto. Não contei para minha mãe, não contei para ninguém. Ele só ficou sabendo que eu estava grávida com 5 meses, porque a mãe dele descobriu que eu estava grávida e logo imaginou que era filho dele. Só que ninguém falava nada, porque eu era uma descontrolada. Então assim, se viesse falar, eu falo, você vai cuidar? Quem vai cuidar sou eu, então não se mete. Então eu era muito arrogante. Eu estava ali sendo massacrada, mas eu não dava o braço a torcer. Então, quando chegou numa determinada... E isso era o dia inteiro. Eu ia trabalhar, eu voltava para casa, eu deitava, eu acordava com aquele pensamento. Eu vou abortar, eu vou abortar, eu vou abortar. Isso era constante na minha cabeça. E eu busquei ajuda das minhas tias, uma delas, e ela falou assim, isso eu não vou compactuar. Isso eu não concordo. O que eu posso fazer é você ter essa criança e eu assumo ela como meu filho, minha filha.
mas eu não vou compactuar com o que você quer fazer. E eu falava assim, eu não vou ter essa criança. Eu não quero essa criança. Eu não vou ter mais um filho para eu criar sozinha. Eu não quero. E aí foi aonde eu fui numa clínica com uma determinada quantia. E quando eu entrei, o médico olhou para mim. Acredito que ali naquele momento já era Deus cuidando. E ele me deu um valor muito maior do que eu tinha. E ele falou, não posso fazer. E como eu não tinha a quem recorrer, porque eu não queria contar para muitas pessoas, eu queria que ficasse mais oculto, porque assim, fez, acabou, pronto, passou. Ninguém tá sabendo. Mas eu não consegui. Então, eu tive o Fernando. Só que o Fernando dos 3 foi o menos prejudicado. Porque logo você veio para o Senhor. Logo eu vim para a igreja. Você veio para a igreja. Logo eu vim para o Senhor. Né? E quando eu cheguei aqui, e não foi fácil também, porque eu era totalmente dominada. Tinha uma casta de demônios sobre a minha vida. E eu vinha, através da minha tia, foi ela que me trouxe, que não desistiu de mim em nenhum momento. Por anos ela me carregou nas costas dela, literalmente, porque para eu vir para a igreja, eu tinha que vir para a casa dela, porque aonde eu morava era distante, e se eu ficasse em casa eu não viria. Né? Então, e ela investiu na sua fé, ela investiu na minha fé. Então eu vinha e muitas vezes eu sentava no meio da igreja, não sei se era proposital, e quando a senhora começava a pregar, aquilo começava a me incomodar muito. E eu não entendia, e era um incômodo tão grande que a minha vontade era sair. E ao mesmo tempo eu sentia uma fraqueza, parecia que eu ia cair. Então eu falava, se eu levantar e sair, eu vou cair. Então eu acabava ficando. Mas era um incômodo muito grande. E quando eu voltava para casa, eu sempre falava, não volto mais. Eu não volto mais. Mas por causa das crianças que estavam vivendo uma vida diferente. Porque quando eles viviam em casa, em cima de opressão, de briga, rejeição, e ali só trancado dentro de casa, numa casa escura, numa casa que não tinha nada, uma mãe desequilibrada. Então quando eles vinham para cá, que eles chegaram e viram um refrigério, uma delícia, eles falaram, meu Deus, isso aqui é o paraíso. Então eu vinha por causa deles. Por muitas vezes eu falei para eles, eu tô indo por causa de vocês. Mas foi quem Deus usou. Eu falo que Deus usava minhas mulinhas, né? Deus usou essas crianças para poder trabalhar em mim. Porque vindo para cá foi onde eu fui entendendo tudo que eu vivia, tudo que eu passava. E no início não. O que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo. Laudiana, você foi completamente liberta? Hoje sim. Graças a Deus, completamente liberta. Porque aquela barreira com a sua mãe, aquele ódio, aquele espírito de rejeição, hoje não existe mais. Hoje não existe, porque assim, por anos eu não tinha nem vontade de ir na casa da minha mãe. E hoje eu tenho prazer. Tem saudade? Sim. Sim, hoje quando nós podemos fazer essa viagem é gratificante. Você já falou dos seus filhos para mim, do quanto eles sofreram e são uma bênção na sua vida, e chorou. Muito. Meus filhos são... os filhos que você não quis, que você desejou se livrar. Os filhos que eu rejeitei, eu digo que hoje são minha estrutura. Porque com todas as rejeições, principalmente com o Lucas, ele nunca me rejeitou. Você rejeitou ele muito? Muito. Muito. Era uma rejeição assim que o abraço dele me incomodava, o beijo dele me incomodava, a ponto de eu falar, ai, sai, 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 sai. E eu só entendi que era uma rejeição já aqui no ministério. A palavra. A palavra.
A palavra trouxe a luz, Sim. Clareou a sua mente, Sim. te fez ver, dissipou as trevas. Sim. E hoje, para mim, assim, os três, eu não tenho o que falar, os três são exemplos. A minha filha. O Lucas eu nem falo, o Lucas é quem tá ali do meu lado o tempo todo. É quem me abraça, é quem, sabe, ele fala, mãe, eu sou o homem da casa. Eu acho tão bonito quando ele fala, eu sou o homem da casa, né? E o Fernando, e hoje eu cercado por eles assim o tempo todo. Hoje eu quando eu vou me deitar, eu falo, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor não permitiu. O Senhor não permitiu que eu fizesse mal a essas crianças. Porque eu sabia que se o Senhor tivesse tirado eles de mim, eu não estaria aqui. E hoje nós somos uma família unida. Né? Nós estamos o tempo todo juntos, eu não faço nada sem eles. Estamos todos... Para mim, assim, eu e meus filhos. Eu e meus filhos. E a igreja. E a igreja. E a igreja. Mas assim, eu não me imagino sem eles. Eles estão sempre presentes. Né? E eles não me rejeitam. Pelo contrário. Eles falam, mãe, a senhora é uma mulher forte. A senhora já aguentou tanta coisa. E nós estamos aqui. Quantas situações que eu passei e eles olharam para mim e falaram assim, eu amo você. E a gente vai passar por isso e a gente vai vencer. Então... Deus mudou sua história. Completamente. Reescreveu. Reescreveu. Você é uma outra pessoa. Totalmente. Totalmente. Quando você fala dessa pessoa, à beira da loucura, é algo muito distante? Hoje sim. Hoje sim. Hoje, quando eu imagino o que eu fazia, as atitudes que eu tinha, até mesmo de ser comparada a um animal irracional, de não ter, de agir assim, não tinha limites. Não tinha limites, de ferir, de falar, abrir a boca e falar palavras para ferir mesmo. E hoje ver que é completamente diferente. É que você é uma pessoa muito amargurada, ferida, e gente ferida precisa buscar cura. Sim. Porque senão vai ferir. Sim. Quem foi ferido vai ferir. Vai. Isso mesmo. Enquanto ele não se curar, e só Jesus pode curar. E foi ele. Foi ele, porque de quando eu estou na presença do Senhor, eu vejo a mudança dia após dia. É constante. Por mais que às vezes tente sair, mas hoje eu conheço a verdade. E eu me lembro, como a senhora fala, volte aonde você estava. E quando eu me lembro de onde o Senhor me tirou, daquele vale, porque não era para eu estar aqui. Porque uma pessoa que passava noites e mais noites arquitetando a morte, não só a minha, mas deles também, e pensava, tem que morrer todo mundo. E eu pensava, e se eu morrer e eles ficarem? Não, não pode ficar. Porque eu era tão egoísta que nem ao ponto de falar, deixa as crianças para que o pai cuide, para minha mãe cuidar, eu não queria. Se você, se eu vou morrer, vai morrer todo mundo. Se eu vou morrer, vai morrer todo mundo. E eu passava noites e mais noites planejando como fazer isso, né? E depois eu chorava. E eu sentia um vazio, sentia uma angústia e eu não entendia o porquê que era esse vazio. Mas hoje eu sei. Era a falta do Senhor. Era a falta dele. Porque ele preencheu e te curou. Preencheu. Preencheu. Porque hoje eu não sinto falta de nada. Hoje a minha maior alegria, se eu estiver aqui com os meus filhos. E hoje a minha casa, que um dia era um lugar que eu odiava estar, que eu planejava botar fogo, hoje é o meu lugar, é o meu refúgio. É o lugar onde eu gosto de estar com os meus filhos, na minha casa. Claudiana, o Senhor curou seu destino.
Curou. Ele curou o meu destino. Em todas as áreas, você é uma mulher sarada. Sim. Deus tem feito coisas, são mudanças que tem hora que eu paro e penso, eu falo, São inacreditáveis. São inacreditáveis. O impossível aconteceu. O impossível. Está feliz com Jesus? Eu estou. A pergunta, né, na verdade, você hoje não, desde quando você está andando com Cristo, você se encontrou e você pode dizer, não, agora eu sou uma pessoa que tem paz e sou uma pessoa feliz. Tenho, hoje eu tenho paz. Porque antes eu deitava para dormir e eu não conseguia. E hoje eu deito e eu tenho um sono tranquilo. E hoje, às vezes, quando eu acordo na madrugada, eu já acordo, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu posso dormir e eu tenho paz. Porque mesmo que a gente tenha as nossas lutas, os nossos desafios, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a passar por todos eles. Então eu já levanto agradecendo. Se eu acordo por algum motivo na madrugada, eu agradeço, né? E ver os meus filhos ali, e eu falo, agradeço muito, porque quantos a gente vê que altas horas da madrugada não estão em casa, e os meus filhos estão todos em casa, dormindo, estão... E todos servindo ao Senhor, E todos, né, servindo ao Senhor. Amando o Senhor e servindo ao Senhor. Sim, porque mesmo sem entender, mas desde o meu primeiro propósito eu sempre colocava, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu não aceito diferente. Não aceito. Claudiana, você que foi uma pessoa que viveu uma vida desequilibrada, com o coração, como diz a Bíblia, totalmente azedo, as emoções desequilibradas, que buscou saída nos piores lugares, usando as formas mais destrutivas. Qual a sua mensagem para essa pessoa que ainda continua batendo em portas erradas e buscando no lugar errado? Que abra o coração, que aceite Jesus, que não ignore a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes ele nos avisa, ele nos alerta, e muitos deixam passar essa oportunidade. Eu deixei várias passarem, mas hoje eu estou aqui, e eu sei que aquelas que eu deixei passar, elas não vão voltar, mas o Senhor vai me dar outras oportunidades. Ele tem restituído, né? Tem restituído. Tudo. Tudo. E para essa mulher que talvez está pensando num aborto, como você pensou nas suas 3 gestações, ela não deve fazer isso nunca, né? De forma alguma. Porque no início, o filho... Ela pode ter certeza que ela vai se alegrar muito. Sim. Em resistir e deixar a vida reinar, né? Com toda certeza. Porque no início é difícil, mas depois a gente colhe os frutos. E eu tô colhendo frutos. Eu tô colhendo porque eu tenho 3 filhos maravilhosos. 3 filhos. Seus filhos são muito abençoados, realmente. Abençoados. E cada dia é um orgulho maior. Eu sou grata, eu só agradeço, Senhor. Eu não tenho palavras. E não era para eles serem tão abençoados, equilibrados como eles são. Não. Né? Não, porque... Isso é coisa de Deus mesmo. É possível ver Deus, né? É. Porque era para ser uma transferência de espírito, né? Porque... A continuação. A continuação. Mas aí, ó, aquela risca que eu falo, faz no chão e diz, daqui você não passa. Sim, como falaram. Ah, ela é assim, os filhos vão ser iguais. A filha daqui um dia E era o que eles estavam recebendo. Era o que estavam recebendo. A filha daqui um dia vai aparecer com o filho no colo, sem saber quem é o pai, porque era assim que eu era julgada, né?
Filho daqui um dia vai estar envolvido com coisa errada. Ah, vai ter o mesmo futuro da mãe. Era assim que eu era julgada. E com Jesus calou a boca de todo mundo, De né? todo mundo, porque As previsões foram contrariadas. Todas foram contrariadas, porque assim, não há uma só pessoa hoje que não fala, seus filhos são diferentes. E eu falo, não sou eu, foi o Senhor. Ela deve resistir, né? Com toda certeza, não deve Busque a desistir. Deus, né? Buscar a Deus. E ame a vida. Amar a vida, que era algo que eu não amava. Eu não amava. Porque se eu tinha um espírito de morte e com menos de 50 eu não queria estar mais viva, então eu falo que era um espírito de morte. E hoje não. Hoje, quanto mais vida, mais eu tô agradecendo. Você quer viver. Mais um ano, tô agradecendo. Muito mais bom. um aniversário, eu falo, Senhor, obrigada. É mais uma oportunidade que o Senhor me deu. Muito bom. É isso aí. Que história, né? Muito bem. A saída é Cristo. Está aqui. Alguém que gemeu, ferida, era uma fúria que ela acabou levando isso para inocentes. Mas a fé em Jesus mudou tudo. Ela é uma pessoa abençoada, tem filhos abençoados. Eu costumo ouvir sobre os filhos da Claudiana, é uma unanimidade. Eles são uma bênção. E foi Deus quem fez isso. Deus reescreve a nossa história de vida. Deus cura o nosso destino. Então, tem solução. A solução é Jesus. Você vai encontrar tudo que você precisa. Vamos orar. Oh, meu Deus, eu quero agradecer muito pela vida da Claudiana e dos filhos dela, da Gabi, do Lucas, do Luiz Fernando. Uma família tão abençoada, meninos assim, tão abençoados na tua presença. E nós sabemos que isso só tem sido possível porque a sua mão poderosa foi estendida. Ah, Senhor, eu não sei o que essa pessoa que está conosco agora está vivendo. Talvez tenha alguém em fúria, ferida também. Talvez uma mulher pensando em morte, pensando em matar, pensando em tocar naquilo que é tão precioso, num filho que já está no ventre. Eu não sei. Eu não sei qual a dor dela, a necessidade, o sofrimento, mas eu sei que o Senhor pode ir ao encontro e mudar completamente, transformar completamente, restaurar. O Senhor é o Deus que sara vidas, sara corações. Ó, meu Pai, visita com paz, com socorro. Eu peço que a tua presença seja real agora na vida dessa pessoa que está conosco, que ela seja tocada profundamente. Eu abençoo a vida dela, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui
e pelas boas novas, pelo resultado dessa história tão linda, tão forte de restauração. Muito obrigada por tudo, Senhor. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos dado condições e vida para isso. Porque o Senhor reescreveu a nossa história de vida. E o Senhor continua o mesmo. E eu sei que o Senhor está dizendo isso. Eu vou reescrever a sua história de vida, se você crer. Obrigada, meu Pai. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Muito bom. Confie em Deus, abra o seu coração para Ele. Muito obrigada, Claudiana. Deus te abençoe sempre mais. Amém. E muito obrigada a você. Pode contar com a gente. É um prazer poder servir.